Você já teve a sensação de que você está sempre atrasado? Ou você já teve esse sentimento de estar atrasado em algum momento? Ou pior, você já percebeu que se você prestar muita atenção no que o mundo fala, você sempre vai estar com a sensação de que você está atrasado? Atrasado para crescer, para ganhar dinheiro, para encontrar alguém, para alcançar um estágio X na sua carreira, enfim, alcançar seus objetivos, seja eles quais sejam. É como se a vida tivesse transformado numa espécie de corrida. O problema é que não importa o quanto você corra, sempre vai ter alguém na sua frente. Sempre vai existir alguém que já chegou mais longe. Mas e se o problema, na verdade, verdadeira, não for a velocidade com que você está correndo? E se o problema, na verdade, for a corrida? E milhares de anos atrás, o que chega a ser curioso, filósofos já alertavam sobre uma coisa que hoje se tornou praticamente uma epidemia, né? A incapacidade de viver o próprio tempo. Vem comigo que hoje eu vou tentar te ajudar a pensar aqui sobre se você realmente está atrasado ou se você só não está correndo a sua corrida mesmo. A gente vive na era da urgência, né? Tudo precisa ser para agora, às vezes para ontem. Resposta imediata, resultado imediato, prazer imediato, se possível, instantâneo também. Não pode demorar muito tempo para a gente criar ou para fazer ou para preparar isso não. É só estralou o dedo, ganhou. Estralou, levou. Se um vídeo demora alguns segundos para carregar, a gente fica impaciente. Ou se as primeiras palavras do vídeo não são chamativas ou impactantes, a gente perde o interesse. Se um objetivo a gente demora muito tempo para alcançar ele, a gente fica achando que está fracassado, a gente se sente como um fracasso. A gente nunca teve tanta facilidade, a gente nunca teve acesso a tanta coisa, a tanta qualidade de vida, e talvez, só talvez, a gente nunca tenha sido tão ansioso, a humanidade nunca tenha sido tão ansiosa. Isso porque a tecnologia, ela acelerou o mundo. Provavelmente esse aparelho no qual você está assistindo esse vídeo agora faz parte disso, acelerou, tornou mais rápido, tornou mais imediato o seu acesso, tanto à informação quanto ao entretenimento. O problema é que a mente humana ela continua funcionando no mesmo ritmo que ela sempre funcionou. E essa diferença, esse espaço de tempo da velocidade da tecnologia e do funcionamento do cérebro, é isso que está destruindo a gente. Tem uma mentira tem uma mentira silenciosa que a sociedade repete praticamente todos os dias. A idade certa. Que existe uma idade certa para tudo. A idade certa para ter sucesso, para casar, para comprar uma casa, para descobrir quem você é, para construir uma carreira e chegar num estágio interessante, digamos assim. E quando a nossa vida ela não acompanha esse cronograma imaginário que eu não sei quem que criou, surge essa sensação, surge esse peso. A gente meio que veste essa carapuça do fracasso. Só que, vamos fazer uma reflexão rápida aqui, coisa pouca. Quem foi o infeliz que criou esse relógio? Quem que decidiu essa regra? Desculpa, mas quem que foi o corno que falou qual que é a idade certa para isso ou para aquilo, ou para, enfim, seja lá qual for o seu objetivo? Grande parte dessa ansiedade moderna vem dessa comparação. Vem do fato de você ver pessoas, às vezes, muito mais novas que você, que têm uma vida exposta na rede social e que a pessoa conquistou tudo. E que você acha que ela já conquistou tudo, ou que ela sequer conquistou alguma coisa. O problema é que a gente só vê recorte. Então, você compara o capítulo 2 da sua vida com o capítulo 20 da vida de outra pessoa. Você não sabe quando que ela começou, você não sabe o que ela passou e você não sabe pelo que você tem que passar. Mas a gente conclui automaticamente que a gente está ficando para trás. Só que a gente esquece dessa diferença que você está no capítulo 2. A pessoa está no 20. Então, ela já está em outro ponto, ela já está em outro estágio. E isso meio que não é a gente que define. Aí você pode se questionar, mas isso é outra história. E o problema é que não existe essa linha de chegada universal. A gente não tem esse ponto, esse número mágico, essa idade determinada para conquistar, seja lá o que for. A gente tem um caminho a seguir. A gente tem uma vida para viver. Seneca escreveu uma coisa que, quando a gente para pensar quando que ele escreveu e o quão atual ela é, fica meio assustador, mas é interessante também. Ele dizia que as pessoas viviam como se fossem viver para sempre e por isso desperdiçavam o tempo que elas possuem. Só que aqui tem uma diferença muito importante que a gente tem que entender entre valorizar o tempo e viver apressado, dicção. Quem valoriza o tempo presta atenção nele, vive
vive o momento presente, vive o agora. Tá 100% ali, vivendo seja lá o que for aquele momento que ela está. Agora, quem vive apressado tenta fugir dele e entra nessa corrida imaginária ou fica perseguindo esse número mágico. E aí, essa pressa, ela cria a ilusão da produtividade. Você faz mais, corre mais, acumula mais compromisso, tenta o famoso tentar abraçar o mundo com as pernas. E raramente você para, olha em volta e se pergunta, beleza, mas para onde que eu tô indo? Porque na realidade, se a gente parar para pensar, velocidade sem direção só te faz perder tempo mais rápido. Agora, vamos fazer um exercício aqui. Imagina alguém correndo sem parar, correndo freneticamente, correndo. Quando ela alcança uma meta, ela já pensa na próxima. Quando ela compra alguma coisa, aquilo ali já não serve, ela quer outra coisa, ela já deseja outra compra. Quando ela realiza um sonho, ela transforma aquilo numa coisa quase que insignificante. Ela já tem outra meta, outro sonho, outro plano. Tudo que ela conquista, ela já tem uma conquista depois. Ela já olha para o próximo passo, nunca para o que ela realmente conquistou. Essa pessoa, na verdade, ela nunca chega, porque a felicidade dela sempre está no futuro. Ela nunca nem repara o caminho, nem vê o momento. Ela só pensa no futuro. É sempre o próximo. E esse é um dos maiores problemas da vida moderna. Tem muita gente, mas muita gente, que não vive. Ela apenas espera viver. Quando eu ganhar mais dinheiro, quando eu tiver mais tempo, quando eu resolver meus problemas, quando a minha vida melhorar, quando eu alcançar X ou quando eu alcançar Y. Só que o problema é que a gente não tem controle do futuro. E esse dia raramente chega, porque o futuro, ele sempre se afasta. Um dos pais do estoicismo, Marco Aurélio, ele repetia constantemente uma ideia muito simples. Você só possui esse momento. Não o próximo mês, não o próximo ano, não o futuro que está na sua imaginação. Por mais que você deseje ele com todas as suas forças, não é isso que você tem. É só esse momento. O problema é que a mente moderna, ela vive em outro lugar. Ou presa no passado, revivendo o que já passou, ou ansiosa pelo futuro, criando uma realidade, criando alguma coisa que é um desejo que está no coração da pessoa. E o problema é que enquanto isso, a vida acontece. As coisas acontecem, os momentos vão passando, a realidade ela vai se alterando e acaba que ela não é percebida. A vida, ela não é percebida. Quantas vezes você já terminou uma semana e basicamente não lembrava do que você tinha feito, o que você conseguiu fazer, o que você conquistou, o que você viveu naquele período? Quantas vezes você passou por algum momento importante ou momentos importantes e você estava tão preso, tão vivendo outra coisa, tão com a cabeça presa em outro lugar, que você não sabe nem o que realmente aconteceu ali. A pressa, ela rouba a presença. E nisso, você não consegue viver o agora. E uma vida sem presença, ela passa diante dos seus olhos sem realmente ser vivida. E você não percebe. Você só percebe quando já foi. Quando já é tarde demais. Quando você já não tem mais o tempo para viver. Tem uma lição muito curiosa e muito simples que a gente pode tirar observando a natureza e que talvez ajude a gente a pensar nisso. Uma árvore, ela não cresce em uma semana. Um rio, ele não corre mais rápido porque alguém que está olhando para ele está impaciente. As estações, elas não se apressam, elas não mudam. Vão ter o período delas em todo ano da mesma forma. E ainda assim, tudo acontece. O crescimento verdadeiro, na verdade, ele costuma ser lento, ele costuma ser mais moroso. A sabedoria leva tempo, caráter leva tempo, relacionamentos levam tempo para ser construídos, maturidade leva tempo para ser alcançada. Mas a gente vive numa cultura, numa sociedade que promete resultado instantâneo, que promete resultados, metas, coisas grandiosas como se fosse um miojo. Questão de minutos, segundos, instantâneo. E quando eles não chegam, a gente se sente deslocado, a gente se sente fracassado, quase inadequado. E só fazendo um disclaimer aqui para deixar claro, por favor, não me entendam mal, ok? Ter objetivos é uma coisa muito importante. Melhorar de vida é importante. Querer crescer, querer melhorar a sua condição, isso é importante, isso é
o que motiva a gente, o que torna o seu dia a dia uma batalha por conquistas, e tá tudo bem. Só que existe uma diferença muito grande entre caminhar em direção a alguma coisa, tentar alcançar esses objetivos e transformar a sua própria existência numa corrida infinita. Porque quando você caminha em direção a alguma coisa, você percebe a sua evolução, o seu crescimento, cada passo, cada melhora, mesmo que pequena, que você teve na sua caminhada, e quanto mais perto, seja que milímetros, centímetros, uma hora mais perto do seu objetivo você está. Mas quando toda a sua felicidade depende da próxima conquista, aí basicamente você está condenado a uma insatisfação permanente. A vida deixa de ser uma experiência, deixa de ser vida e passa a ser uma lista de tarefas. O problema é que é uma lista de tarefas que não vai terminar nunca, é uma lista de tarefas infinitas. Talvez você esteja carregando um peso que nem percebe. A sensação constante de que você deveria estar mais longe, mais rico, mais preparado, mais avançado. Mas talvez você só não esteja fazendo a pergunta correta. Às vezes você está se perguntando se você está atrasado, só que a pergunta deveria ser com quem que você está se comparando. Porque cada vida tem um ritmo, uma história, cada pessoa tem batalhas diferentes, uma jornada que acontece em circunstâncias únicas e que não é a sua, e que cada um tem que passar pelo seu. E quando você aceita isso, uma coisa muda. Você para de correr contra os outros e começa a caminhar na sua direção, em busca do que você realmente quer. E é isso que muda o jogo. Se a gente for olhar a filosofia antiga, os filósofos, na verdade, eles não ensinavam a gente a desistir dos objetivos. Eles ensinavam uma coisa muito mais difícil e que eu acho que é muito mais importante e melhor. Eles ensinavam a aprender a viver enquanto caminha. Porque, para quem não sabe, existe uma ironia muito cruel na vida. Porque a vida não é um morango, a vida não é uma coxinha. E tem muita gente que passa décadas, a vida inteira, correndo atrás de uma vida melhor e esquece de viver a vida que já tem. O problema é que, normalmente, quando a pessoa percebe isso, o tempo já passou. Ela já perdeu, ela já não viveu e ela já não consegue mais voltar atrás. Talvez a maior sabedoria sobre o tempo seja entender que a vida não é uma corrida. Ela nunca foi. Você não precisa chegar antes de ninguém. Você não precisa acompanhar o ritmo de outra pessoa ou de ninguém que você já viu, muito menos em rede social. Você não precisa viver de acordo com o cronograma da sociedade. Porque no final, ninguém vai receber mais tempo porque correu mais. E não é uma regra que você vai conquistar mais, você só correu mais. E talvez uma forma de achar um equilíbrio, ou de viver melhor, ou de entender a arte de viver, seja justamente ter coragem de continuar avançando, sem transformar cada passo em uma emergência. Então, da próxima vez que você sentir que está ficando para trás, lembra de uma coisa. Uma árvore ela não cresce mais rápido porque alguém está com pressa. E você também não. Talvez o segredo não seja acelerar. Talvez o segredo seja aprender a caminhar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que eu tenha conseguido ajudar vocês a pensar um pouco sobre essa pressa na qual a gente está vivendo, nesse ritmo maluco que o mundo tenta colocar a gente. E que não tem uma idade certa, e que não tem um tempo certo, cada um tem o seu tempo, sua história. E tá tudo bem. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa o seu like. Não esquece de deixar o like, as pessoas não deixam o like, eu não sei mais o que fazer. Por favor, deixa o like, compartilha o vídeo com alguém que você acha que tá correndo mais que devia ou que tá correndo sem direção. Se inscreve no canal, comenta aqui algum tema, algum personagem, algum filme que você quer que a gente fale. No próximo vídeo eu vou tentar trazer de novo algum tema nesse sentido. E é isso. Beleza? Valeu!